Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe a advogada Bruna Pereira Ida, pós-graduanda em Direito de Família, Sucessões e Direito Imobiliário. Bruna, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre o direito de família e sucessões, que é um direito muito importante para as famílias, principalmente hoje falando sobre a questão da regulamentação da convivência das nossas crianças e adolescentes com pais que são divorciados. Bruno, antes de nós entrarmos no direito de família, especificamente, hoje nós vamos falar sobre guarda compartilhada, sobre visitas, né, dos processos de divórcio com menores, mas eu queria saber um pouquinho da doutora Bruna Ida, né? Quando que você foi chamada, né, pela inspiração do direito e um pouquinho dessa trajetória, porque a Bruna é um dos grandes nomes, né, do direito, no direito de famílias agora, dos novos nomes, né, virtuose nessa área, e eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Muito obrigada. Bom, inicialmente, quando eu era criança, eu gostava já muito de papel, mexia com papel, então aquela coisa de escrever muito. E na adolescência e jovem adulta foi aflorescendo essa questão também de solucionar conflitos, ajudar as pessoas. Então, o direito foi algo sempre muito atrativo, a faculdade também algo que me interessou muito durante os anos em que eu estive estudando. E logo após a formação, eu migrei já diretamente para o direito de família e sucessões, que é o direito das famílias, algo que está relacionado muito à rotina dos brasileiros, algo que existe muitos problemas, que eu vejo que as famílias acabam criando muitos problemas, há muitos litígios, e como uma forma de ajudar essas pessoas a solucionar esses conflitos da melhor forma possível. E falando um pouquinho sobre essa questão do exercício do direito e o papel do advogado, qual é o papel do advogado nos processos de divórcio, né, no direito de família? O papel do advogado, da advogada nessas questões familiares é realmente de orientar e direcionar essas pessoas, esses cônjuges, esses pais, à tomada de decisões, sempre baseado e fundamentado nas leis brasileiras. Então, basicamente é isso. E também solucionar essas questões da melhor forma possível, com um acordo consensual entre os pais. Ô Bruna, por que o termo convivência ele é mais apropriado que visita, quando a gente está falando no papel, né, dos pais na questão do divórcio? Excelente pergunta, Fabrício. O termo visitas é completamente errado, porque pais convivem com os filhos, eles não visitam os filhos. Quem visita crianças ou adolescentes é parentes, por exemplo, um tio que visita a sobrinha ou sobrinho. Então, por isso, hoje em dia, advogadas e advogados familiaristas utilizam o termo convivência, pois é o termo mais adequado. É a continuidade da relação familiar, né? Sim, exatamente. A visita é uma coisa pontual. Né? Sim. E a convivência, principalmente no que tange a relação dos pais, independente do estado civil, né, é uma coisa que há de se imaginar para todos sempre, né? Sim, com certeza. E é um direito assegurado, né? Tanto aos pais quanto aos filhos. E o instrumento da pensão alimentícia no processo de divórcio? O que ele representa? A pensão alimentícia visa suprir as necessidades da criança ou do adolescente. Portanto, o alimentante, que é a pessoa que paga os alimentos, vai ser fixada essa pensão alimentícia de acordo com as necessidades da criança ou do adolescente e com as possibilidades de quem está arcando com o pagamento dessa pensão alimentícia, mas sempre visando suprir essas necessidades, por exemplo, educação, saúde, lazer e entre outros. Para que não haja uma descontinuidade na qualidade de vida do assistido, é isso? Exatamente, porque o divórcio ou a separação de um casal é justamente isso, né? A família se separa, a relação conjugal acaba, porém a relação parental, que é a relação de pais, permanecerá pelo resto da vida.
Bruna, a guarda compartilhada, ela elimina a necessidade da pensão alimentícia? Muitos pais acham que por a guarda ser compartilhada não tem essa necessidade. Não, muito pelo contrário. A guarda compartilhada, ela dispõe sobre as decisões a serem tomadas conjuntamente pelos pais com relação à criança ou adolescente. Portanto, não há desobrigação do pagamento da pensão alimentícia porque é estipulada a guarda compartilhada. Inclusive, aqui no Brasil, o regime aplicado como regra é o da guarda compartilhada. Mas essa guarda compartilhada, ela implica na divisão dos recursos durante a convivência com a criança? A guarda compartilhada implica na seguinte situação. A pensão alimentícia, ela será fixada de acordo com as necessidades da criança e com as possibilidades de quem vai arcar com essa pensão. Então, digamos assim, que o genitor ou a genitora que retém a guarda de fato da criança já tem um custo mensal com alimentos, com farmácia, com educação, saúde, lazer. E a pessoa que está arcando com esses alimentos, ela vai pagar de acordo com a situação fática dela, desde que também que não prejudique também a subsistência de quem está pagando aqueles alimentos. Compreendo. Então, essa fixação, ela pode ser revista durante a guarda compartilhada, durante o processo da guarda compartilhada? Sim, se houver modificação, tanto na situação de quem está pagando e na situação de quem está recebendo esses alimentos, existe a possibilidade de ingressar com a revisional de alimentos. A qualquer tempo? A qualquer tempo. É óbvio que também essa revisional de alimentos não vai ser ingressada, por exemplo, 1 ano, 2 anos após ter sido fixada a pensão alimentícia, porque é muito recente. Mas digamos assim... Mas mesmo se houver uma perda de faturamento ou salarial de quem, no caso, paga essa pensão, porque o que a gente vê, né, e isso é muito questionado, a mídia sempre apresenta isso, né, os pedidos de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, né? E as pessoas argumentam que deixam de pagar a pensão porque não conseguem, porque ela foi arbitrada no momento em que estava no ápice profissional, perdeu o emprego ou teve uma diminuição salarial, né? E isso acontece, a gente sabe que isso não acontece nesse período de 1 ou 2 anos, pode acontecer a qualquer momento. Sim, pode acontecer a qualquer momento, desde que haja provas concretas de que realmente a situação daquela pessoa que era muito boa, tinha um faturamento muito alto, digamos, um empresário. Ou ao contrário, né? Ou melhorou muito. Ou melhorou muito, sim, há a possibilidade da revisional de alimentos. Mas digamos assim que essa pessoa, esse genitor ou a genitora, teve uma melhora muito significante no faturamento da sua empresa ou no trabalho, uma bonificação, mas as questões relacionadas à criança não se alterou, ou seja, não existe uma necessidade de ingressar com uma revisional de alimentos para aumento desses alimentos, não há por que ingressar com a revisional, certo? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida nessa entrevista com a doutora Bruna Ida aqui no Conversa de Bastidores. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe doutora Bruna Pereira Ida, falando sobre direito de família aqui no nosso Conversa de Bastidores. Doutora, a lei que protege as crianças, ela também argumenta sobre a possibilidade da garantia do convívio com outros parentes? Sim, essa pergunta é extremamente importante e que muitas pessoas têm dúvidas. Avós, por exemplo, avós, que sentem muito no processo de separação. Exatamente, já tive uma situação relacionada a isso
em que uma avó entrou em contato justamente porque ela era proibida de ter um convívio sadio com os netos. E a nossa Constituição Federal e Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente também, assegura o direito à convivência familiar e também o direito à convivência, esse direito, no caso, se estende aos avós. E durante o processo do divórcio, essa convivência, ela também consta nesse processo ou ela é o livre-arbítrio de quem está com a guarda da criança? No divórcio, obrigatoriamente serão discutidas as questões relacionadas aos filhos, ou seja, questões de guarda, alimentos, que é a pensão alimentícia, e convivência. Portanto, no divórcio será sim discutido justamente para assegurar esse direito às crianças e os adolescentes. Ô Bruna, com toda a sua expertise nessa área, o que você pode arguir, né, sobre a necessidade, durante o processo de divórcio, dos pais se comportarem para minimizar os danos com as crianças? Gostaria de deixar aqui uma recomendação, já aproveitando essa pergunta, né, e também reflexão para os pais, que quanto mais alinhados e em acordo os pais estiverem com relação à criação e educação dos filhos, melhor e mais satisfatório para ambos será a questão do processo. Obviamente que um processo de divórcio é muito doloroso, né? Porque as partes estão se divorciando, está quebrando ali a questão da relação conjugal. Porém, se os pais, além de tudo, contratarem uma advogada que seja qualificada na área do direito da família, justamente para auxiliar melhor nessas questões e entrar em um acordo, em um consenso, melhor para eles, menos sofrimento para as famílias, na verdade, né? Porque os pais precisam entender que se não houver esse acordo entre eles, eles estarão colocando uma decisão extremamente importante, na minha opinião, na mão de outra pessoa que nunca viu o filho deles, a filha deles na vida, que é o juiz. E o juiz ele vai analisar sempre e fundamentar essas decisões de acordo com o superior interesse da criança. Nós vamos falar sobre isso agora. O que significa esse termo superior interesse da criança no direito? O princípio do superior interesse da criança visa justamente proteger e assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Portanto, o juiz ou a juíza do caso vai tomar as decisões fundamentadas no superior interesse da criança, ou seja, o que for mais conveniente e melhor para aquela criança ou aquele adolescente. Bruno, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa. Vamos lá? Vamos lá. Acordo amigável ou julgamento? Amigável, porque gera menos sofrimento para a família. Maior inspiração no direito? Maria Helena Diniz. Minha trilha sonora para relaxar? Música clássica para estimular o cérebro, Debussy. Uma viagem inesquecível? Las Vegas. Eu casei lá. O futuro da justiça no Brasil? Que as pessoas não precisem buscar o judiciário para tomar decisões relacionadas ao seu direito. Essa foi a nossa entrevista com a jurista advogada Bruna Pereira Ida, especialista em direito de família e sucessões. A gente se vê no próximo programa, Os Bastidores da Notícia, aqui na telinha da TV Tati SBT. Até lá!